Olá, todo mundo. Então, já dando prosseguimento direto, no último vídeo, de segunda-feira, eu terminei com aquela, deixar tudo rolar não é bem funcional. Isso traz uma outra discussão, que é a do vídeo de hoje, que é sobre disciplina e responsabilização. Eu sei que eu já tratei disso em vários vídeos sobre a questão da disciplina e etc. Mas eu acho que é interessante voltar a essa questão por algumas, como posso dizer, por algumas reflexões que eu tive essa semana por conta de determinadas é, falas, posturas que eu vi tanto na internet quanto, né, em escola, na escola, quanto em outros lugares. Tá? Primeiro, quando nós pensamos em responsabilização, nós estamos pensando em ações que façam com que o aluno entenda a responsabilidade dele pelo ato que ele cometeu e os prejuízos que causou quando causou, tá? Então nós temos ações em sala de aula que causam determinados prejuízos. E aqui prejuízos eu não estou falando financeiro, eu estou falando prejuízos de uma forma ampla. Isso pode ser um prejuízo para o professor pelo desrespeito que ele teve que vivenciar, um prejuízo para o seu colega pelo sofrimento causado por um xingamento ou qualquer coisa do gênero, e assim vai. Então, é mais amplo, né? Entretanto, a responsabilização, como apenas uma medida punitiva, ela muitas vezes não gera, como eu já disse em outros vídeos, não gera uma reflexão a respeito. Porque muitas vezes não há um parâmetro, né? Não há parâmetros para se refletir. E quando eu falo parâmetros, eu não estou nem falando de estrutura familiar e etc. Não, não é isso. É parâmetros construídos como conhecimento construído daquela pessoa, daquele aluno. Então, às vezes, ele não tem essa reflexão constante sobre a sua própria atitude. Né? E essas reflexões, elas vêm muito da educação, do puxar, do perguntar, do trazer, do fazer a pessoa pensar a respeito. Né? Então, eu considero, particularmente, a questão da. Eu tô falando muita questão esses dias, peço desculpas, porque é chato pra caramba. Mas então, é, a responsabilização, ela advém de conversas, de diálogos, de debates. É importante entender isso. Por quê? Porque esses debates, esses diálogos sobre comportamento ajudam a criar parâmetros internos para aquela pessoa refletir sobre suas próprias atitudes, ok? Como nós estamos aqui focando na disciplina, na educação, então o objetivo de uma responsabilização é educar. Educar através do quê? Do medo? Aí entra uma outra discussão que é o ponto central desse vídeo de hoje. Por quê? Através do medo ou não? Não que o medo não seja um fator importante de ser usado em determinadas situações. É, né? Nós temos, por exemplo, a situação da criança que vai atravessar a rua sem olhar para os lados. Se nós não damos uma bronca, se não assusta, se não, ela pode ser atropelada, para algo pior pode acontecer. Então, o susto, o medo, você pode ser atropelado, daí o medo de ser atropelado faz ela tomar cuidado. Isso é importante. Né? Nós não estamos falando daquele medo que paralisa. O medo que paralisa que é o complicado, que precisa ser trabalhado e etc. E isso é complicado, mas aquele medo básico, né, de opa, assustei, ou já me protejo e etc., ele pode ser benéfico para a nossa vida, não é esse ponto. Tá? E a mesma coisa aqui, putz, vou fazer algo aí, mas e se alguém vê? Opa, é melhor não fazer. Melhor, pronto, pelo menos não fez, etc. Ok. Mas, ao meu ver, há um tipo de disciplina que ela é muito melhor estruturada quando ela é pensada, refletida, absorvida, interiorizada. Porque daí não depende muito, será que alguém vai ver se eu pegar essa caneta? Né? Não importa, eu não vou pegar, porque eu não considero correto por causa disso, daquilo e etc, etc. Então, opto por não fazer.
mesmo que eu tenha o desejo de fazer. Né? Então, existe uma estrutura interessante aí. E há um outro problema, que é o que eu fugi, eu ia começar a falar dele, mas que trazer a responsabilidade para o aluno, ela não pode partir de julgamentos, porque senão nós entramos no problema da estrutura social. E aí entra a questão de elitismo, de racismo e etc., como o Silvio Almeida trabalha, como o Gessé Souza trabalha, como outros autores trabalham. Né? Como é esse pré-julgamento, essa questão? Ah, um aluno sempre causa. Um aluno, eu tenho birra com aquele aluno porque ele é muito mal educado comigo. Quando eu vou responsabilizá-lo, normalmente a responsabilização, ou melhor, a punição, normalmente para esses casos, ela é exagerada para o que aconteceu naquele momento. Por quê? Porque eu estou analisando com o meu filtro do ódio. E ódio eu já falei em outro momento lá, né, essas noções de que alguém é um problema, sendo ele o problema, se eu removo ele, eu resolvo aquela minha situação aversiva, desagradável e etc. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Ah, mas eu não faço. Tá. Vamos diminuir porque aqui não é esse o ponto. Nós não somos perfeitos, nós temos esses sentimentos em nós temos esses momentos, então é importante nós aprendermos a lidar com isso para tentar diminuir. Ah, você faz isso? Eu faço quanto dá. Quer dizer que eu não cometo erros? Eu cometo erros. E vários erros. Sabe? Mas eu tento ir corrigindo. Como professor, como pessoa e etc. E eu acho que o tentar ir corrigindo é o mais importante. Né? Uma hora a coisa vai melhorando. As nossas atitudes vão melhorando, nosso comportamento vai melhorando. E o mesmo para os alunos. Quando nós partimos do pressuposto de que tudo que eu faço é certo, então quando alguém faz uma coisa diferente de mim, aquela pessoa é errada. Será? Será que é? Cuidado. Temos que tomar cuidado. Tá? Um exemplo de julgamentos que acontece bastante. E isso eu escuto bastante, infelizmente. Por quê? Ah, criança e adolescente mentem. Pô, sério? Sério? Isso é óbvio. Adulto mente. Por que criança e adolescente mente? Sabe? E qual o problema disso? O problema disso, quando nós levamos para alunos, principalmente, é nós mantermos um silenciamento de pessoas que já são silenciadas. É nós mantermos pessoas que têm dificuldade já de acreditar, de confiar em autoridades, em estatais e tudo mais, porque passam perrengue na mão dessas pessoas. Tá? E muitas vezes, isso é só nós pensarmos no histórico da Lei Maria da Penha, né, da criação de delegacia das mulheres, que elas começam a surgir justamente porque quando havia denúncia de abusos e etc. por parte das mulheres, os delegados homens e tudo mais olhavam para elas e diziam: ah, mas você deve ter seduzido ele, ah, mas você está mentindo, ah, porque mulher mente, né? Porque então, e aí nós temos a violência sendo perpetrada, né, continuada, por conta de estabelecer certos julgamentos que, não tem estrutura lógica nenhuma para defender. Ah, mas criança e adolescente mente. Mente. Adulto mente. Morreu. Então você pode estar mentindo também. Então qual é o ponto? Nós vamos partir disso para resolver um problema, para responsabilizar um aluno, nós vamos partir disso. E quando esse aluno estiver falando a verdade, que ele vai estar em vários momentos, e para algo grave, nós vamos virar as costas para um acontecimento grave, né? Para alguma violência que ele pode ter sofrido? Ah, não, mas ele está mentindo, porque ele só causa problemas. E
E aí entra toda a reflexão da dignidade do ser humano, que está dentro dos direitos humanos. Tudo isso tem que estar junto, tá? Então nós não podemos partir desses pressupostos. Nós não podemos partir de pressupostos que estabeleçam dentro das escolas uma relação opressora, uma relação, você é esquerdista, tanto faz, é uma relação de poder que coloca pessoas em situação de silenciamento, em situação de ter que aguentar violências porque não tem a quem confiar. E isso ocorre. Negar isso seria negar a nossa realidade brasileira. E nós temos que tomar cuidado para não tornar a escola um reflexo de uma sociedade que nós queremos mudar. Porque se nós não queremos mudar a sociedade em que vivemos, dando mais oportunidades para as pessoas de melhorarem suas vidas, então não faz sentido estar dando aula. Ok? Então acho que é importante nós pensarmos nisso. Mas eu dou aula para... Tanto faz. Eu dou aula para classe média, tanto faz. Você não vive sozinho, eles não vivem sozinhos. Se nós não construirmos se não pensamos na educação numa maneira de construir melhor, uma sociedade melhor para viver como um todo, os problemas que surgirem nessa sociedade vão nos afetar de uma forma ou de outra. Então, vamos diminuir nosso egoísmo, não é mesmo? Pois bem, em relação ao tema, então, sobre a prática da disciplina, né, e a responsabilização na escola, o ponto central aqui, não refletir uma noção de responsabilização que tem muito na nossa sociedade, que é punitivista, elitista e racista. Tomar cuidado para não refletir isso dentro das escolas. Abraço a todos. Vamos para o próximo tema.